Boa noite. Oi, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. 3 brasileiros morrem a cada 5 minutos por falhas no atendimento dentro dos hospitais. É a segunda causa de morte no país. Os ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho, são presos por crimes de corrupção e falsificação na prestação de contas eleitorais. O governo reúne deputados da base aliada e governadores em busca de apoio para a reforma da Previdência. Na Argentina, continua a angústia diante da falta de informações do submarino que desapareceu há uma semana. O oxigênio da tripulação deve terminar hoje. Na série Vidas em Transformação, vamos falar sobre a violência contra as pessoas transexuais. A maioria delas morre ou assassinada por tiros ou espancadas nas ruas. E ainda conheça uma empresa japonesa que resolveu dar folgas extras para os empregados que não fumam. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Três brasileiros morrem a cada 5 minutos nos hospitais públicos e privados do país por falhas que poderiam ser evitadas. É o que revela uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Estudos de Saúde Complementar e pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Sob a iluminação típica dos hospitais, o mal chega de mansinho, sem a percepção do paciente, de parentes e até de profissionais da saúde. Só no ano passado, mais de 300 mil pessoas morreram em hospitais públicos ou privados do país por problemas que poderiam ter sido evitados. E acredite, a maior causa não são as infecções hospitalares. Os mais frequentes foram a úlcera de pressão, a infecção urinária adquirida dentro do hospital, as infecções relacionadas ao uso de catéteres para infusão de substâncias em grandes vasos e, fundamentalmente, fraturas e traumas relacionados a quedas. As falhas que ocorrem dentro dos hospitais matam mais de 800 brasileiros por dia. São 3 mortes a cada 5 minutos. Segundo o primeiro Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar do Brasil, é a segunda maior causa de mortes no país. Só perde para as doenças cardiovasculares. As principais vítimas das falhas que poderiam ser evitadas são recém-nascidos ou pessoas com mais de 60 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é um problema que acontece em outros países do mundo. A diferença é que no Brasil há pouca transparência. O que acontece muitas vezes no nosso país, infelizmente, é que tendo em vista o fato de que às vezes as pessoas não têm sequer acesso, quando elas têm acesso, elas já se sentem insatisfeitas. E muitas vezes elas estão sendo dirigidas para verdadeiros matadouros. Moradores de Açailândia, no Maranhão, fizeram um protesto hoje por causa da demora no processo de reassentamento de famílias. Mais de 50 moradores do bairro de Pequiá de Baixo, em Açailândia, município que fica no sul do estado, a quase 600 quilômetros, estiveram hoje em São Luís para protestar contra a demora no processo de assentamento, que é coordenado pela Caixa Econômica Federal. Eles aguardam há mais de 10 anos que a aprovação do projeto executivo de um novo bairro para onde devam ser reassentados. Eles têm urgência em sair de Pequiá de Baixo, que é rodeado por um polo siderúrgico, devido aos inúmeros problemas de saúde que tem causado aqueles moradores. São vários relatos de pessoas que têm câncer, que tiveram câncer e outros problemas também causados pelo polo siderúrgico. E o bairro já existia há pelo menos 15 anos antes da chegada das primeiras siderúrgicas no final dos anos 1980. Nesse momento, estamos aqui aguardando a conclusão da análise técnica do projeto que foi submetido pela Associação de Moradores à Caixa Econômica Federal em vista da obtenção dos recursos do Minha Casa Minha Vida para essa obra, né? Então nós dependemos da conclusão da análise do projeto executivo apresentado pela assessoria técnica da associação
para poder então assinar o contrato e dar início à construção do novo bairro. A poluição tirou a vida do meu esposo, a pessoa que eu mais amo no mundo, com câncer de pulmão. E depois de um ano eu tive que sair também, porque eu estava sentindo as mesmas coisas. Fechei as portas da minha casa e fui pagar um aluguel até hoje. E isso para mim dói muito. O caso já teve repercussão nacional e internacional, levando inclusive a ONU a interpelar o Estado brasileiro para que busque uma solução rápida e definitiva para a questão. Vários laudos técnicos também já atestaram a inviabilidade de convivência entre indústria e moradores. Mais 2 ex-governadores do Rio de Janeiro estão presos. Depois de Sérgio Cabral, condenado pela Lava Jato, a Polícia Federal prendeu agora Antony Garotinho e a mulher dele, Rosinha Mateus. A Polícia Federal cumpriu 9 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Os principais alvos são 2 ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Essa é a 3ª prisão de Garotinho. A operação da Polícia Federal investiga crimes como corrupção, participação em organização criminosa e falsificação na prestação de contas eleitorais. As investigações identificaram um contrato fraudulento firmado entre uma grande empresa de processamento de carnes e outra de informática situada em Macaé para serviços que nunca foram prestados. O contrato, no valor de R$3 milhões, seria para a polícia uma fachada para o repasse de verbas de campanha. Garotinho também é acusado de cobrar propina nas licitações da Prefeitura de Campos, reduto eleitoral do casal. Um ex-secretário municipal também foi preso. Em nota, Garotinho diz que é vítima de perseguição, desde que passou a denunciar o esquema de Sérgio Cabral junto à Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Na nota, ele também faz menção a uma ameaça de morte que teria sido feita pelo presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani. Cabral e Pisciani estão presos por causa de ações relacionadas à Lava Jato. Sobre a acusação do ex-governador Garotinho, o Repórter Brasil entrou em contato com a defesa do deputado Jorge Pisciani, mas não teve resposta. A Associação dos Magistrados Brasileiros entrou no Supremo Tribunal Federal para impedir que assembleias estaduais revertam prisões de deputados. São 3 ações contra artigos das constituições estaduais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Para a entidade estender aos deputados estaduais as mesmas imunidades que a Constituição Federal confere aos deputados federais e senadores, fragiliza o judiciário. Com a proximidade do recesso parlamentar, que começa oficialmente no dia 23 de dezembro, o presidente Michel Temer teve hoje uma maratona de reuniões em busca de apoio para a aprovação ainda neste ano da reforma da Previdência. Quem tem mais informações é a repórter Mariana Jungmann. Boa noite, Mariana. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, realmente, uma maratona de reuniões, como vocês disseram, viu? O presidente Michel Temer se reuniu com governadores na hora do almoço, pediu apoio deles para a aprovação da reforma da Previdência e recebeu esse apoio, porque os governadores saíram desse encontro dizendo sobre a importância para os estados, né, no reflexo que isso vai ter nos estados da aprovação dessa reforma. E logo mais também o presidente daqui a pouquinho vai se encontrar com prefeitos, deve fazer o mesmo pedido de apoio, além de, claro, também ouvir demandas ali dos prefeitos dos municípios do país. E logo mais à noite, também depois desse encontro com prefeitos, Pedro e Catiúcia, o presidente vai então se encontrar com parlamentares para tratar dos ajustes finais, aí num jantar para tratar dos ajustes finais do texto que deve ser levado à votação no plenário da Câmara dos Deputados no comecinho de dezembro, viu? Pedro e Catiúcia. Mariana, a agenda do presidente Temer hoje foi cheia, ele se reuniu com parlamentares, governadores sobre a reforma da Previdência, mas também ele quer tratar da gestão, da melhoria da gestão dos recursos públicos. Como está em andamento essa proposta? Pedro, é um evento que está ocorrendo nesse momento, antes dessa reunião que eu citei com prefeitos, em que o presidente está assinando um decreto e também vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei para tratar de governança pública, né? Ou seja, da gestão realmente dos recursos públicos. Esse decreto vai tratar, então, da gestão dos recursos do Executivo e o projeto de lei dos demais poderes. Pedro e Catiúcia. Obrigado, Mariana.
Tomou posse hoje o novo ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Ele substitui Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, que pediu demissão na semana passada. Em discurso, Baldi afirmou que o Brasil está saindo do vermelho e disse que pretende diminuir a desigualdade social no país. Este é o pilar do Ministério das Cidades: reduzir a desigualdade social, promover cada vez mais oportunidade de moradia, de saneamento, de melhorias de infraestrutura urbanística, para que todas as famílias vivam melhor aonde elas vivem, nas cidades. E o Palácio do Planalto informou oficialmente que não há uma definição sobre a mudança na Secretaria de Governo. O atual titular da pasta, Antônio Embaçaí, segue no cargo. Havia rumores de que Embaçaí seria substituído pelo deputado do PMDB do Mato Grosso do Sul, Carlos Marum. A mudança seria mais uma movimentação do governo referente às articulações para votar assuntos importantes no Congresso, como a reforma da Previdência. Um estudo do Ministério Público do Trabalho mostra que os negros enfrentam mais dificuldade na progressão de carreira, igualdade de salários e são mais vulneráveis ao assédio moral. Embora o percentual de negros na população brasileira seja superior a 50%, este índice não se reflete em uma representação significativa no mercado do trabalho. Os números da discriminação estão nos dados fornecidos pelo Sindicato dos Bancários do Maranhão. O setor financeiro tem somente 24,8% de uma forma geral, e a gente tem a particularidade dos bancos privados, que essa diferença fica mais evidente ainda. O lugar social das pessoas negras é sempre no trabalho subalterno, é sempre ocupando postos inferiores na hierarquia das empresas, do mercado de trabalho como um todo, causa uma surpresa e também são construídas várias formas de discriminação que dificultam ou mesmo impedem o acesso aos postos de hierarquia superior nas empresas e também até no funcionalismo público. Para o Ministério Público do Trabalho no Maranhão, a reversão deste quadro pode ser estimulada a partir das ações afirmativas desenvolvidas pelas políticas públicas. Para garantir a igualdade de competição a uma vaga, um posto de emprego, é necessário que exista também a igualdade de condições pré-estabelecidas. É preciso que haja uma igualdade de educação, de condições de estudo, de cursos e de oportunidades durante toda a vida, de toda a capacitação daquela pessoa. A Marinha da Argentina informou no início da noite que continua sem notícias do submarino que desapareceu há uma semana com 44 tripulantes a bordo. A mega operação de busca entrou hoje numa fase crítica. O oxigênio pode acabar a qualquer momento, caso a embarcação não tenha conseguido subir à superfície para renovar o ar. É uma corrida contra o tempo. 16 aviões, 31 navios e 4 mil pessoas de 11 países participam das buscas. E segundo a meteorologia, este foi o último dia com tempo bom para vasculhar o mar entre Ushuaia, no extremo sul da Argentina, e Mar del Plata, a 400 quilômetros da capital Buenos Aires. O Ara San Juan deveria ter chegado lá na segunda-feira, mas desde quarta-feira da semana passada, quando fez o último contato com a Terra, ninguém sabe onde ele está. Em terra, cartazes, bandeiras e orações pedem pela vida dos 44 tripulantes. Para as famílias que acompanham as buscas, mais uma decepção. Ontem à noite havia sido detectada uma mancha de calor no fundo do mar, que poderia ser um objeto metálico. Mas a Marinha Argentina informou que foi mais um alarme falso. Uma aeronave brasileira munida de um detector de anomalias magnéticas sobrevoou a área sem encontrar sinal do submarino. Que há países estrangeiros. O porta-voz da Marinha Argentina agradeceu hoje o apoio internacional e pediu às famílias para não perderem esperança. Mas também disse que a situação é cada vez mais crítica. O submarino no fundo do mar só pode armazenar oxigênio durante 7 dias. E hoje é o 7º dia. A irmã de um dos tripulantes está pessimista. É terrível. Estamos desesperados, impotentes, com raiva. Sabemos que o tempo está acabando e nada. E o clima não vai mais ajudar. A partir da meia-noite desta quarta-feira, estão previstas novas tempestades na região.
Foi condenado à prisão perpétua o homem conhecido como Carniceiro dos Balcãs. O general sérvio Ratko Mladić foi considerado culpado de vários crimes, entre eles o de genocídio. Ratko Mladić teve de ser retirado do plenário do Tribunal Penal Internacional da ex-Iugoslávia porque gritava e ofendia os juízes. Ele foi acusado de genocídio, assassinatos, atos de terror e outros crimes contra a humanidade ocorridos durante a Guerra da Bósnia. Para muitos sérvios, Mladić é um herói que tomou 70% da Bósnia quando os muçulmanos e os croatas declararam independência da antiga Iugoslávia. Mas para as famílias das vítimas e para grande parte da opinião pública mundial, ele é o responsável pelo cerco e bombardeio de Sarajevo, que matou cerca de 10.000 civis, e pelo massacre de Srebrenica, quando 8.000 homens e adolescentes foram assassinados. Mladić era o comandante militar dos sérvios da Bósnia. O comandante civil Radovan Karadzic foi condenado no ano passado a 40 anos de prisão. E o ex-presidente sérvio Slobodan Milošević morreu durante o julgamento. O ex-vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, voltou ao país depois de um rápido exílio na África do Sul. O parlamento informou hoje que ele vai tomar posse como novo presidente do Zimbábue na próxima sexta-feira. Emmerson vai substituir Robert Mugabe. O ditador renunciou ontem depois de 37 anos no poder, pressionado pelo povo e por um golpe militar. Mugabe tinha demitido o então vice-presidente há 15 dias com a intenção de facilitar a chegada da esposa ao cargo. No Líbano, o primeiro-ministro Saad Hariri suspendeu a renúncia anunciada 2 semanas atrás, depois de uma conversa com o presidente Michel Aoun. A decisão tinha sido pressionada por supostas denúncias de que a Arábia Saudita ajuda financeiramente o império empresarial da família dele. Hariri, que estava na capital saudita, foi recebido com festa em Beirute e participou hoje da parada pelo Dia da Independência. A Coreia do Sul divulgou um vídeo que mostra a fuga desesperada de um soldado da Coreia do Norte. As primeiras imagens são de um carro que segue em alta velocidade em direção à fronteira. Guardas norte-coreanos começam a atirar quando ele para o carro e corre para o lado sul-coreano. Um dos guardas chegou a invadir o espaço do país vizinho. No final, o desertor conseguiu o que queria. Foi levado em um helicóptero dos Estados Unidos para um hospital de Suwon, na Coreia do Sul, com 5 balas no corpo. Segundo os médicos, ele já recuperou a consciência. As imagens que você acabou de ver são do dia 13 de novembro. O comando da ONU na Coreia do Sul disse hoje que o Norte violou o acordo de armistício de 1953, quando um de seus soldados cruzou a linha de demarcação da fronteira. O país já foi informado sobre a violação. Você viu que as falhas que ocorrem dentro dos hospitais matam mais de 800 brasileiros por dia. E a gente quer saber, você se sente bem assistido nos hospitais? Tá uma negação, porque se marca uma consulta para fazer um exame, é um absurdo. 2, 3, 4 meses, não tem nem data, né? E assim, tá ficando a desejar. Na forma geral, não, porque agora, ainda mais agora que a população precisa mais deles, eles querem fechar o hospital. O Repórter Brasil está ao vivo também pelo Facebook. Passa lá na nossa página agora, participe do nosso jornal, faça críticas, sugestões, responda as nossas perguntas do dia. Anote aí, facebook.com/Repórter Brasil na rede. E pelo Facebook, Cissa Ramalho, do Rio de Janeiro, diz: como se sentir bem assistido? Uma fila enorme só para triagem, depois horas esperando o atendimento e mesmo quando é com hora marcada e o médico geralmente nem encosta no paciente. Às vezes, nem mesmo olha para ele. Também pelo Facebook, Camille Sama, também do Rio, disse: não me sinto bem. Por exemplo, marquei uma consulta pediátrica para minha filha na clínica da família, mas quem atendeu foi uma enfermeira. Como é que pode isso? A seguir, vamos falar sobre as moedas virtuais que crescem no país. E ainda a Uber anuncia que foi alvo de um ataque hacker que violou as contas de mais de 50 milhões de usuários. Voltamos em 2 minutos.